Minha mãe não sabe disso, mas toda vez que estamos juntos, o mundo fica um pouco menos pesado pra mim. Tem dias que eu tô cansado e aí ela aparece. E sem perceber, ela acalma o que tava gritando aqui dentro. Ela traz paz pra um coração que já tava acelerado demais. Ela me faz sentir seguro de novo. Minha mãe não sabe, mas quando eu sento perto dela, é como se o mundo desacelerasse só pra me dar um respiro. Ela não sabe, mas a presença dela é abrigo, é força, é resposta pra coisas que nem eu sei explicar. Porque a voz dela tem o poder de silenciar todos os meus medos. E o abraço dela costura em segundos tudo que a vida rasgou em mim. Ela não faz ideia, mas é a razão de eu não ter desistido dos meus piores dias. Se eu sigo em frente é porque carrego nela a minha raiz. E quem tem raiz forte não cai, só aprende a resistir. E no fim de tudo, quando a vida tentar me endurecer, eu vou lembrar. Eu vim de alguém que só sabia amar. E talvez eu nunca tenha dito isso olhando nos olhos dela, mas se hoje eu ainda continuo, se eu ainda tenho coragem de seguir, é porque em algum momento ela me lembrou quem eu sou. A mulher, depois dos 40, ela traz na bagagem traumas, dores, desilusões. Ela não tem mais idade para joguinhos emocionais. Ela não corre atrás de quem não demonstra interesse. Ela não implora atenção, ela não aceita migalhas disfarçadas de amor. Ela não busca alguém para salvá-la, ela busca alguém que não a afunde. Ela não procura perfeição, ela procura maturidade, procura verdade, procura alguém que entenda que amor não é controle, não é posse, não é disputa. A mulher, depois dos 40, continua sonhando, continua amando, continua acreditando, mas agora ela faz isso sem abandonar si mesma. A mulher, depois dos 40, não é difícil de amar. Difícil é entender uma mulher que conhece suas feridas, mas escolheu não viver como vítima delas. Uma mulher que caiu, levantou, recomeçou e continua seguindo. Mais forte, mais consciente, mais inteira. E quem tiver o privilégio de entrar na vida dela, precisa entender uma coisa. Você não estará conhecendo apenas uma mulher. Você estará conhecendo uma história inteira de superação, coragem, cicatrizes e renascimentos. E isso, definitivamente, não é para qualquer um. É polêmico, mas é verdade. A reputação de muitos homens só está intacta graças ao silêncio de muitas mulheres. Existe uma mulher em algum lugar engolindo o choro, engolindo a humilhação, engolindo a dor, para não destruir a imagem que ele construiu para os outros. E muitas vezes essa mulher se cala por medo de não acreditarem nela, medo de ser chamada de louca, medo de ser chamada de exagerada. A dor de uma mulher vira dúvida e a máscara de um homem vira inocência. Tem homem que sorri em público, cumprimenta todo mundo, ajuda os outros, posta versículo, fala bonito, parece impecável. Mas dentro de 4 paredes, machuca com palavras, humilha, manipula. Chega uma hora que ela entende que paz não é se calar. Paz é parar de proteger quem nunca teve paz para oferecer. Agora a verdade pode até demorar, mas quando ela chega, ela sempre encontra a porta que o silêncio tentou trancar. Algo público e notório é que as mães sempre se deixarão por último. Observe, não é à toa que vem tensão, sobrepeso, dores musculares, depressão. Autocuidado em declínio dá nisso. Não tem quem aguente o tranco de organizar uma casa inteira, fazer almoço, merenda, janta, cuidar dos filhos, estender a roupa, passar pano, lavar banheiro, trabalhar, se virar nos 30, se revirar para dar conta de tudo. Ela se torna a insuportável, a estressada, a chorosa, sem paciência, sobrecarregada. E tem dias que chega a doer na alma sentir que é insuficiente, impotente, por não estar dando conta de tudo. Mas mal sabe ela que ela está se cobrando o impossível. Que na verdade não é que ela não dá conta, é que não tem como dar conta. E muitas mulheres seguem tentando o impossível. Esse é o mundo das mulheres que muitos chamam de insuportáveis. Um mundo, muitas vezes, sem rede de apoio. Muito cuidado, porque essas mulheres podem estar por um fio, implorando por um abraço estendido disposto a ajudar. Observe as mães. Ajudem. Cooperem. Tenham empatia. Mulher, deixa essa louça suja mesmo.
A casa pode esperar, sua vida não. Quantas vezes você adiou um banho premium porque ainda tinha que lavar a louça? Quantas vezes você não foi naquele encontro com as amigas porque a casa estava um caos? Para, respira, olha pra você. A louça vai estar lá amanhã, sempre vai estar. E esse é o trabalho mais democrático que existe. Ele se renova todos os dias e não importa o quanto você se mate para deixar tudo em ordem. Mas sabe o que não se renova? O seu tempo, a sua juventude, as risadas que você não deu porque estava de joelhos limpando o rodapé. Ninguém vai te dar um troféu por ter a casa impecável enquanto sua alma andava cansada, vazia e sem brilho nos olhos. Você nasceu para viver. Cuidar da casa é importante, mas cuidar de você é sagrado. E ninguém mais vai fazer isso por você. Esse trabalho é seu, só seu. Então hoje, só por hoje, deixa a suja mesmo. Vai tomar aquele banho demorado. Vai se arrumar para você. Vai sentar no sofá e não fazer absolutamente nada sem culpa. Vai ligar para aquela sua amiga, que faz tempo que você não fala. Se olha no espelho e lembra quem você é. Além de dona de casa, além de mãe, além de esposa. Eu nunca vou esquecer quem apareceu com uma lâmpada quando tudo estava escuro. Essa pessoa não apontou erros. Ela permaneceu comigo até que a luz voltasse. Tem pessoas que entram na nossa vida só para assistir os nossos erros. Mas existem aquelas raras que seguram nossa mão enquanto tudo está desmoronando. E essas a gente nunca esquece. Porque quando o mundo parecia pesado demais, ela trouxe calma. Pequenos gestos salvam pessoas em silêncio. Uma mensagem, uma presença, um eu tô aqui. Às vezes isso impede alguém de desistir. Nem sempre precisamos de alguém que resolva os nossos problemas. Às vezes tudo que o coração precisa é de alguém que não vai embora quando as coisas fiquem difíceis. E eu aprendi uma coisa. Quem fica com você na escuridão merece estar presente quando a luz voltar. Porque lealdade não é sobre aparecer nos aplausos, é sobre permanecer no caos. Então, se você tem alguém que esteve ao seu lado nos dias em que ninguém entendia sua dor, valorize. Porque encontrar alguém que ilumina sua vida sem apagar você é raro demais nesse mundo. A pessoa mais cansada é a dona de casa. A mente dela nunca dorme. Ela dorme pensando no que faltou e acorda lembrando do que precisa fazer. É a roupa para lavar, é a comida para fazer, a casa para arrumar, o banheiro para limpar. Os detalhes que ninguém vê, mas que se ela não fizer, todo mundo percebe. A dona de casa é aquela que muitas vezes está exausta, mas continua. Ela é a base, ela é o cuidado, ela é a estrutura, ela é presença. Ela é força em forma de rotina. Uma casa limpa nunca mostrou o quanto ela chorou. Uma comida pronta nunca revelou o quanto ela estava exausta. Uma roupa dobrada nunca contou o quanto ela estava por um fio. Porque tem mulheres que aprendem a cuidar de tudo, enquanto ninguém cuida delas. A pessoa mais cansada da casa, quase sempre, é a que menos recebe cuidado. E isso precisa mudar. Às vezes sua paz vai te custar o papel de vilão. E tá tudo bem. Porque tem gente que só gosta de você enquanto você aceita tudo calado. Enquanto engole desrespeito, enquanto pede desculpas até por dores que não causou. Mas no dia que você decide se escolher, no dia em que você começa a colocar limites, no dia em que você para de aceitar migalhas, manipulação e falta de consideração, você automaticamente deixa de ser a pessoa maravilhosa. E aí que nasce o personagem que criam sobre você. Frio, o arrogante, o ingrato, difícil de lidar. Às vezes preservar sua saúde mental vai decepcionar pessoas acostumadas a te usar. E tá tudo bem, porque perder o papel de bonzinho é um preço pequeno, perto de perder a si mesmo tentando agradar todo mundo. No fim, quem realmente ama você vai entender seus limites sem transformar isso em guerra. E quem só gostava da sua versão silenciosa vai chamar sua cura de arrogância. Mas continue. Porque existe uma liberdade enorme em parar de tentar ser entendido porque nunca teve a intenção de entender você. Pro mundo, tá chegando o Dia das Mães. Mas pro nordestino tá chegando o Dia da Maninha. E quem é do Nordeste sabe. Manhã não é só uma forma de chamar. Manhã é sentimento, manhã é raiz. Manhã é o nome mais bonito que o amor ganhou por aqui. Manhã é quem acorda cedo e já tá de pé antes do sol nascer. É quem pergunta se você comeu, mesmo quando ela mesma esquece dela.
É quem dá conselho com meu filho. Escuta o que eu tô dizendo. Mãe é aquela que briga, puxa a orelha, reclama, mas se alguém falar de você, ela vira leoa, porque ninguém no mundo vai te defender como ela. E tem um detalhe que só quem vive sabe. O vá com Deus de manhã protege mais que qualquer coisa. O se cuida carrega uma oração inteira escondida. Mãe é abrigo, é direção, é amor que não acaba. E se o mundo tivesse um nome mais bonito para definir o que é amor, com certeza esse nome seria mãe. Valorize sua manhã. Antes de comprar presente nos dias dos namorados, escuta isso. O maior presente que alguém pode receber não vem de uma loja, não custa dinheiro, não cabe em uma caixa. O maior presente que alguém pode receber é ter a certeza de que não está sozinho nesse mundo. Porque flores murcham, chocolates acabam, perfumes perdem o cheiro. Mas existe algo que permanece: a presença, o cuidado, a lealdade, a decisão de ficar. Vivemos em uma geração que aprendeu a desistir rápido demais. As pessoas trocam relacionamentos como trocam de roupa. Vão embora no primeiro problema. Desaparecem na primeira dificuldade. Prometem amor eterno, mas não conseguem permanecer durante uma tempestade. E é justamente aí que mora o amor verdadeiro. Não nas fotos, não nos presentes, mas na coragem de continuar escolhendo a mesma pessoa todos os dias. E se você encontrou essa pessoa, você já recebeu o maior presente que a vida poderia te dar. Não, mãe, eu nunca estive pronto para deixar de te ver todos os dias. Eu apenas fui forte e corajoso como a senhora me ensinou. Mas eu sinto sua falta todos os dias. Eu nunca estive preparado para acordar e não ouvir sua voz pela casa. Eu nunca estive preparado para chegar cansado e não encontrar você ali perguntando se eu já tinha comido. Eu nunca estive preparado para perceber que a vida em algum momento nos obriga a seguir caminhos diferentes. Você passou anos me preparando para o mundo, mesmo sabendo que o mundo me levaria para longe dos seus olhos. Você me ensinou a caminhar sozinho enquanto o seu coração queria me manter por perto. Você me ensinou a voar, mesmo sabendo que o voo significaria distância. E que coragem sua. Porque toda mãe sabe que criar um filho é passar a vida inteira aprendendo a deixar partir alguém que ama mais do que a si mesmo. Eu cresci, a vida aconteceu, as responsabilidades chegaram, mas existe uma parte de mim que continua sendo aquela criança que encontrava segurança no seu abraço. E mesmo longe, uma coisa nunca mudou. Eu continuo precisando de você. Porque filho cresce, filho amadurece, filho vai embora, mas o amor por uma mãe nunca aprende a diminuir, só cresce. E cresce tanto que vira saudade todos os dias. A mulher depois dos 40 não é pra qualquer homem. Ela não entra mais em histórias rasas, nem aceita sentimentos pela metade. Ela já chorou o que tinha que chorar. Já acreditou demais em quem não merecia. E foi exatamente isso que ensinou ela a se escolher. Ela não precisa de promessas bonitas. Ela precisa de atitudes que sustentam o que é dito. Depois dos 40, ela não corre atrás. Ela observa. Ela não implora, ela se afasta. Ela não insiste. Ela entende o silêncio e responde com distância. Porque agora ela sabe que amor não é dúvida, não é confusão. Ela não quer alguém perfeito, ela quer alguém inteiro, alguém que saiba ficar, que não suma quando as coisas ficam difíceis, que não trate o amor como algo descartável. E se você não souber lidar com uma mulher que se respeita, que tem histórias, cicatrizes, e ainda assim escolheu continuar, então é melhor nem chegar, porque ela não aceita menos do que merece. E o que ela merece não é pouco. Ela não é para qualquer homem. Ela é para quem sabe o valor de um coração e já se reconstruiu. E ainda assim escolhe amar. Envie esse vídeo para uma mulher que está carregando muita coisa, mas mesmo cansada continua levantando todos os dias e não desiste. Eu preciso te lembrar uma coisa. Você é luz. Você é importante para tanta gente. Existe gente que encontra paz no seu abraço. Gente que se sente seguro ouvindo sua voz. Gente que suporta dias difíceis porque sabe que tem você por perto. Ei, a sua presença muda ambientes. O seu cuidado salva pessoas em silêncio. O seu jeito de continuar inspira mais do que imagina. Você não precisa ser perfeita para ser incrível. Não precisa carregar o mundo inteiro sozinha para merecer amor. E não precisa fingir estar bem o tempo todo para continuar sendo admirada. Tem mulheres que são tão acostumadas a cuidar de todos que esquecem que também merecem cuidado.
Então, por favor, não se abandona tentando salvar todo mundo. Não diminui a mulher incrível que você se tornou só porque está cansada. Você venceu dias que pensou que não suportaria, superou dores que ninguém viu e ainda assim continua espalhando amor por onde passa. E quer saber? Isso é raro, isso é bonito. Isso é a prova da mulher extraordinária que você é. Se ninguém te falou isso hoje, deixa eu te falar. O mundo fica melhor porque você existe. Ei, Garanhão, tu venderia a tua casa pra passar a noite no hotel? Então por que tu vai atrás de prazer momentâneo e deixa tua esposa em casa? Por que correr atrás de um prazer que acaba em minutos? E deixar em casa quem ficou contigo nos dias difíceis, quem te viu sem dinheiro, sem rumo, sem força e mesmo assim decidiu ficar? A tentação, ela se veste bem. Fala o que tu quer ouvir, não cobra história, não exige compromisso, mas também não constrói nada. E é aí que tu percebe, trocou o ouro por ilusão. Porque quem troca o que tem valor acaba aprendendo tarde demais o preço da ausência. O arrependimento sempre chega, só que não vem acompanhado de segunda chance. Porque no fim não é sobre quantas noites você viveu, é sobre quem ficou quando todas elas passaram. Então pensa bem, vale a pena perder um lar inteiro por alguns minutos de ilusão? E sempre é assim. Quando ele chega, o café já esfriou, os filhos já estão dormindo. Isso vira rotina. A mulher, claro, não aceita, a briga começa e, obviamente, o amor esfria e o sentimento acaba. Eu convidaria Daniel para tomar um café. E não seria para perguntar como ele sobreviveu à cova dos leões. Seria para perguntar como ele conseguiu permanecer fiel a Deus em um mundo que fazia de tudo para afastá-lo. E Daniel viveu exatamente isso. Ele foi arrancado da sua terra, levado para uma cultura diferente, cercado por pessoas com pensamentos diferentes, pressionado a abandonar suas convicções, tentaram mudar sua rotina, tentaram mudar seus costumes, tentaram mudar sua identidade, mas havia uma coisa que ninguém conseguiu mudar: seu relacionamento com Deus. Porque essa é uma luta que milhões de pessoas enfrentam todos os dias. A pressão para se encaixar, a pressão para ser igual aos outros. Vivemos em uma geração onde muitos estão trocando caráter por aplausos. Eu me sentaria naquela mesa e perguntaria: Daniel, qual era o seu segredo? Como você conseguiu permanecer firme quando tudo ao seu redor mudava? Como não abriu mão dos seus princípios para ser aceito? Talvez a maior lição de Daniel não seja que Deus fechou a boca dos leões, mas que Daniel nunca deixou que o medo fechasse a sua fé. Não vai dar errado. Eu convidei Deus para ir comigo. Porque quem anda com Deus aprende uma coisa poderosa. Existem atrasos que são proteção. Existem perdas que são livramento. Existem cerramentos que são respostas. E existem silêncios que também são cuidados. Hoje, eu não coloco mais minha confiança apenas nos meus planos. Eu não baseio minha esperança apenas no que eu consigo enxergar, porque eu sei quem está caminhando ao meu lado. E quando Deus vai à frente, o medo perde força, a ansiedade perde espaço e a fé encontra motivos para continuar. Por isso, diante de tudo que ainda não aconteceu, eu escolho descansar. Não porque eu saiba o futuro, mas porque eu conheço aquele que já está lá. E seja qual for o caminho, uma coisa eu não tenho dúvidas: não vai dar errado. Eu convidei Deus para ir comigo e tudo já deu certo. Não, mas é porque ter filho é caro. Deixa eu te falar, Deus abençoa quem tem filho. A maior bênção é justamente a família. Quem manda filho é Deus. Deus nunca coloca uma vida no seu colo sem derramar graça sobre sua casa. Tem gente que olha para o filho e enxerga gasto. Mas filho não é despesa, filho é promessa viva. É Deus dizendo: eu confio em você. Eu vou colocar uma vida nas suas mãos. Você acha mesmo que isso é pouca coisa? Filho é barulho? É. É bagunça? É. Mas também é o abraço mais sincero do mundo. É a risada que cura um dia ruim. É o mamãe ou o papai que faz qualquer cansaço desaparecer por alguns segundos. A maior riqueza de uma casa sempre foi a vida que corre dentro dela. E caro mesmo é passar pela vida sem experimentar a maior riqueza que Deus pode colocar dentro de uma casa: uma família.
Se for pra fingir gostar de mim, eu prefiro distância. Eu prefiro a verdade da distância do que a falsidade de uma presença falsada. Hoje, quem anda só, anda bem acompanhado. Em um mundo de mentira, falsidade, ilusão, quem tem um coração sincero tem que tomar bastante cuidado. O mundo tá cheio de pessoas que até falam palavras bonitas, mas não tem sinceridade no coração. A verdade é que nem todas as companhias acrescentam. Por isso, às vezes, distância é a melhor resposta. Ofereça o seu silêncio para quem não valoriza suas palavras. E eu não tenho dúvidas, se eu tiver que caminhar só, eu caminharei. Porque entre estar rodeado de mentira e falsidade, eu prefiro ficar sozinho com a minha verdade. Porque nessa vida, já teve pessoas que eu já considerei, dividi fases da vida e que hoje eu nem falo mais. Teve inclusive lugares que eu já frequentei e que ultimamente eu não tenho mais vontade de ir. Porque o tempo passa, as coisas mudam e as prioridades se tornam outras. Se for para fingir gostar de mim, eu continuo escolhendo a distância, sem culpa nenhuma. Eu amava ter razão, até encontrar pessoas que têm opiniões tão firmes quanto a rocha. Tem gente que vai dizer que essa caneta é verde e vai até o fim por isso. E eu que vou ficar me desgastando, mesmo tendo razão, vou nada. Pode ficar com a sua razão, que eu vou embora com a minha paz. Nem toda batalha vale o desgaste, nem toda discussão merece a nossa energia. Nem toda pessoa está preparada para enxergar além do próprio orgulho. Hoje eu escolho o silêncio em muitas situações. Escolho ir embora, escolho preservar minha mente, porque maturidade não é vencer discussão. É saber quando ela não merece nem sua presença. Tem gente que vive em guerra com tudo, com a vida, com os outros, com ela mesma. E se você entrar nesse jogo, você perde junto. No final das contas, quem vive tentando provar que tá certo o tempo inteiro, quase nunca encontra paz. E eu não quero mais troféu de discussão. Não quero mais aplauso por argumentar melhor. Pode ficar com a sua razão. Eu vou embora com a minha paz. E sinceramente, hoje isso vale muito mais. Deixa eu te dizer, você não pode pular a parte difícil, porque é nela que você cresce. Por mais doloroso que seja aceitar isso, é justamente nela que a gente muda. Porque a força não nasce nos dias difíceis. A maturidade não nasce quando tá tudo certo. A evolução aparece quando a vida tá desconfortável. Quando você continua mesmo cansado, quando você chora e levanta no outro dia. Tem gente que olha para alguém forte e pensa, nossa, como essa pessoa aguenta tudo isso? Mas ninguém viu o caminho, ninguém viu as batalhas internas, ninguém viu as vezes em que ela teve que se reconstruir sozinha. A verdade é que ninguém cresce vivendo apenas dias leves. Árvore nenhuma cria raiz forte sem enfrentar tempestades. Então não tenha vergonha dessa fase difícil, não ache que sua vida está atrasada só porque hoje parece pesado. Às vezes a parte mais escura da caminhada acontece exatamente antes das coisas começarem a mudar. E quando tudo isso passar, você vai perceber que não venceu apesar das dificuldades. Você venceu por causa delas, porque foi justamente na parte difícil que você deixou de ser quem era para se tornar quem precisava ser. Desculpas são inúteis se as atitudes não mudam. Tem gente que repete tudo de novo como se a dor do outro tivesse prazo de validade. Como se um foi mal apagasse crises silenciosas e feridas emocionais que ninguém vê. Um caso clássico, que a pessoa te pede paciência enquanto continua te destruindo aos poucos. Desculpa sem mudança vira apenas manipulação emocional, vira rotina, vira um ciclo cansativo onde um machuca e o outro sempre tenta entender. Não adianta dizer me desculpa e continuar ferindo. Não adianta dizer eu te amo e continuar causando dor. Não adianta prometer mudança quando o comportamento continua o mesmo. Amor se prova na constância, no respeito, no cuidado diário. Tem desculpas que chegam tarde. E tem atitudes que cansam tanto que um dia o sentimento simplesmente vai embora em silêncio. E quando isso acontece, não foi por falta de amor. Foi por excesso de decepção. Então nunca esqueça. Palavras podem emocionar por alguns minutos. Mas são as atitudes que decidem se alguém fica ou vai embora. Jesus ressuscitou. E isso muda tudo. Muda o jeito que a gente encara a dor, muda o jeito que a gente suporta o processo, muda o jeito que a gente espera, porque se ele venceu a morte, o que é impossível para ele? Se ele saiu do túmulo,
Quem disse que sua história terminou? Se a pedra foi removida, quem disse que esse problema é grande demais? Se o sepulcro ficou vazio, quem disse que Deus não pode encher de vida aquilo que hoje está em ruínas dentro de você? O mesmo Deus que ressuscitou Jesus ainda ressuscita coisas dentro da gente. Jesus ressuscitou e por causa disso a última palavra não é da dor. A última palavra é de Deus. E a palavra de Deus continua sendo vida. Jesus vive, Jesus venceu, Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, então a sua dor não é o fim. E se Jesus ressuscitou, então o seu choro não vai durar para sempre. Porque onde Deus coloca a mão, maldade nenhuma coloca o pé. Carta aberta para minha mãe. Mãe, eu te amo muito, mais do que as palavras conseguem expressar. Você é a mulher que me ensinou a ser quem eu sou. Foi vendo sua fé que eu aprendi a construir a minha. Você esteve comigo nos dias mais felizes da minha vida, mas principalmente nos dias em que ninguém mais ficou. Quando eu pensei em desistir, foi a sua voz que me lembrou quem eu era. Quando o mundo parecia pesado demais, era no seu abraço que eu encontrava paz. Mesmo nos dias difíceis, você dava um jeito de colocar amor onde faltava condição. E talvez essa tenha sido a maior riqueza que eu recebi na vida. Crescer sendo amado por você. Mãe, me desculpa pelas vezes que eu não demonstrei, pelas respostas curtas, pelos dias corridos. E obrigado por nunca ter desistido de mim. Obrigado por cada oração feita em silêncio. Obrigado por me amar até nas minhas piores versões. Eu te amo muito, mãe. E eu vou passar a vida inteira tentando fazer você sentir pelo menos um pouco do amor gigantesco que a senhora sempre me deu. No dia que o homem entender que levar uma mulher para jantar sem segundas intenções é o que deixa ela mais interessada ainda, tudo muda na vida desse cara. Nem toda mulher está procurando um homem que avance rápido. Muitas estão esperando um que saiba ficar. Porque no meio de tanta pressa, de tanta malícia disfarçada de interesse, de tanta conversa com segunda, terceiras e quartas intenções, um homem leve desarma. Ele não invade, ele não força, ele não cria um clima artificial, ele simplesmente é. Quando a mulher percebe que você não está tentando arrancar nada dela, ela começa sozinha a querer te entregar tudo que é verdadeiro. A atenção dela muda, o sorriso fica mais solto, a conversa flui sem defesa, porque ela se sente segura. E quando você não corre atrás do que é imediato, você se torna exatamente aquilo que ninguém esquece, e aí sim, tudo muda na sua vida. Quanto mais falso você for, mais amigo você vai ter. Quanto mais verdadeiro você for, poucas pessoas estarão perto de ti. Experimenta falar o que sente. Experimenta escolher sua paz em vez de agradar todo mundo. Começa a dizer não. Você vai ver muita gente indo embora. Vai descobrir que algumas pessoas não gostavam de você, gostavam da versão de você que era conveniente para elas. E existe uma diferença enorme entre estar cercado de gente e estar cercado de pessoas que realmente se importam com você. Quando você começa a ser autêntico, algumas máscaras caem. Alguns convites param de chegar. Algumas conversas esfriam, algumas pessoas se afastam sem explicação. No fim das contas, a falsidade constrói plateias, a verdade constrói laços. A falsidade atrai aplausos, a verdade atrai respeito. E mesmo que às vezes pareça que ser verdadeiro te deixe mais sozinho, nunca se esqueça de uma coisa: a pior solidão do mundo não é estar sem pessoas ao redor. A pior solidão é estar cercado de gente e ainda assim precisar esconder quem você realmente é. Continue sendo verdadeiro, continue sendo você. Porque quem se afasta por causa da sua verdade nunca estava destinado a permanecer. Eu não falei mal de você. Eu contei o que você fez comigo. Agora, se contar o que você fez comigo é falar mal de você, reveja seus conceitos. O problema é que a verdade não é bonita. Algumas pessoas querem liberdade para machucar, mas não suportam que as consequências dos seus atos sejam conhecidas. Querem agir sem responsabilidade, mentir sem serem confrontadas, mas a verdade tem uma característica que ninguém consegue controlar. Ela existe, mesmo quando tentam silenciá-la. Se contar o que você fez comigo destrói sua reputação,
Talvez o problema não esteja em quem contou. Talvez esteja naquilo que foi feito. Porque ninguém deveria exigir silêncio da pessoa que precisou juntar os próprios pedaços depois da dor que causou. Se alguém perguntar por que eu me afastei, eu vou responder. Se alguém perguntar por que eu mudei, eu vou responder. Eu não vou mentir para proteger quem nunca protegeu meu coração. Porque maturidade não é fingir que nada aconteceu. Maturidade é reconhecer os fatos sem precisar inventar nada. E a verdade, por mais desconfortável que seja, nunca será mais feia do que a dor que originou tudo isso. Um dia desses, eu vi uma pessoa falando mal de mim enquanto eu chegava sem que ela percebesse. Mas eu não fui cobrar, nem tirar a satisfação. Eu simplesmente ignorei tudo aquilo que eu ouvi. Porque nem todo comentário merece palco. Existem pessoas que só são corajosas em corredores, que só são firmes quando você não está presente. Antigamente não, eu teria explodido, teria discutido, tentado mostrar meu lado. Mas hoje eu entendo que maturidade é perceber que algumas pessoas não querem verdade, querem plateia. E quem vive tentando diminuir os outros, geralmente já é pequeno por dentro. A opinião de quem não vive minha vida não pode definir quem eu sou. Hoje eu vejo diferente. Quem fala mal de você na sua ausência está mostrando mais sobre ela do que sobre você. Então, deixa falarem. Enquanto alguns perdem tempo inventando histórias, você continua vivendo a sua. Porque no final, a paz de ignorar vale muito mais do que o orgulho de rebater. Nem todo mundo é o que parece ser. Tem gente que sorri pra você, mas torce contra em silêncio. Que te chama de amigo, mas nunca esteve de verdade do seu lado. E o pior não é a falsidade, é a decepção de acreditar. Porque você olha e pensa, essa pessoa é diferente. Você confia, se entrega, se abre e depois descobre que era só mais uma máscara bem colocada. Tem presença que no fundo só pesa. Mas você não errou por confiar. Errou quem teve a chance de ser real e preferiu ser falso. A vida é assim, ela revela. Mas cedo ou mais tarde as máscaras caem, as intenções aparecem. E a verdade sempre encontra o jeito de vir à tona. Nem todo mundo é o que parece ser. Mas a vida sempre mostra quem realmente é. A verdade, nua e crua. E quando mostrar, não ignore. Porque enxergar a verdade é o primeiro passo para se libertar de tudo que só parecia, mas nunca foi. Um belo dia minha filha acordou e não gostava mais de Frozen. Ela só olhou para a televisão e disse, não quero assistir esse. E de repente um filme que passava todos os dias virou apenas uma lembrança. E foi aí que eu entendi. A gente precisa falar mais sim, porque ninguém sabe quando será a última vez. A gente acha que essas fases vão durar para sempre. E quando você percebe, aquele desenho já não faz mais sentido. Aquela música já não é mais cantada, a fantasia fica pequena. O brinquedo passa para outra caixa. E a criança que existia ontem já deu lugar para uma nova versão. Foi aí que eu entendi que a vida é feita de últimas vezes, disfarçada de rotina. E talvez seja por isso que a gente precisa dizer muito mais sim. Sim, vamos brincar. Sim, pode me mostrar mais uma vez. Sim, conta essa história de novo. Minha filha deixou de gostar de Frozen. Depois vieram outros desenhos, outros interesses. E um dia virão outras fases. Então por isso, troque alguns depois por um sim. Porque ninguém sabe quando será a última história antes de dormir. O último desenho assistido juntos. Porque no fim das contas, são essas pequenas últimas vezes que um dia se transformam nas maiores lembranças da nossa vida. A mãe sente a febre do filho antes mesmo do termômetro. Ela que decora horário, arruma o lanche, leva para a escola, sempre é a mãe. Ela olha e já sabe, o coração dela sempre chega primeiro. Ela que decora os horários que ninguém mais lembra, ela que sabe exatamente o que você gosta de comer. É ela que acorda cedo, prepara o lanche, organiza tudo. E ninguém ensina isso pra mãe. Ela simplesmente sente, ela simplesmente sabe. E no fim das contas, quando tudo falha, quando tudo pesa, quando nada parece suficiente, é no cuidado dela que a gente encontra a resposta. Porque antes de qualquer tecnologia, antes de qualquer certeza, já existia algo mais forte. O coração de uma mãe. E talvez você nem perceba, mas grande parte do que você é foi construído pelas mãos dela.
Então, enquanto ela ainda estiver aqui, valorize, escute, abrace mais demoradamente. Porque vai chegar um dia em que você daria tudo para ouvir só ela te chamar de filho, mais uma vez. E nesse dia você vai entender que o maior cuidado que você já recebeu na vida veio de alguém que nunca precisou de manual, só de amor. Mãe, quase não te contei, mas obrigado por cuidar tão bem de mim. Você será a primeira pessoa que amei e admirei. Você sempre será o meu exemplo de perseverança, minha mulher forte. A coragem da minha mãe me ensinou a enfrentar o mundo de cabeça erguida, mesmo com as tempestades da vida. Se for para falar de uma mulher forte, eu tenho que falar da minha mãe. Se hoje eu sou quem sou, é por conta da guerreira que me criou. Eu carrego no coração a força que minha mãe me deu. Hoje eu não vim pedir nada, mãe. Na verdade, sou eu que lhe devo tudo. Eu peço a Deus que Ele lhe guarde e proteja a vida da senhora. Sem você, mãe, eu não seria nada. E cada dia que eu enfrento o mundo, eu levo um pedacinho da sua coragem comigo. É por você que eu não desisto. Você é a verdadeira heroína nessa história. E eu tento ao máximo acertar todos os dias para te dar orgulho e ser um bom filho. Eu espero retribuir um pouquinho do que a senhora já fez por mim. Obrigado por tudo e portanto, mãe, você é a minha super heroína. Te amo infinitamente, mãe. Leve o tempo que precisar para se curar, mas por favor, não desista de você. Eu também já pensei em jogar tudo pro alto. Eu sei que tem dores que ninguém vê, tem batalhas que acontecem no silêncio, tem sorrisos que escondem tempestades, tem gente que continua funcionando por fora, enquanto desabra por dentro. Talvez seja exatamente assim que você esteja agora, tentando parecer forte, tentando parecer bem, tentando convencer o mundo de que tá tudo sob controle, enquanto na verdade tem dias em que você só queria jogar tudo pro alto e desaparecer para um tempo. Não se apresse para se curar. Cura não é corrida. Cura não tem relógio. Cura não acontece no tempo dos outros. Tem feridas que saram rápido, mas tem feridas que exigem silêncio, tempo, paciência, recomeço e às vezes muita força para sair disso. Não desista de você, porque mesmo que hoje você não consiga enxergar, a sua vida ainda pode florescer de novo. E no fim, talvez seu maior milagre não seja nunca ter quebrado, mas ter quebrado, ter doído, ter pensado em largar tudo e mesmo assim ter ficado. Mãe, obrigado por escrever as primeiras linhas da minha vida. Por cada perdão que eu não pedi, mas sei que me deu. Obrigado por cada noite mal dormida, por cada preocupação que você guardou só para não me ver sofrer. Por cada vez que você disse tá tudo bem, mesmo quando não estava. Porque eu sei, eu errei, eu falei coisas que não devia, já fui ausente quando deveria estar por perto, não valorizei como você merecia e mesmo assim você continua ali, sem cobrar, sem virar as costas, sem deixar de me amar. Um segundo sequer. Que tipo de amor é esse? Que perdoa antes mesmo do arrependimento chegar. É um amor de mãe. Um amor que entende o silêncio, que acolhe a falha, que enxerga além dos erros. Você nunca exigiu perfeição, só queria que eu fosse feliz. E talvez eu nunca consiga te agradecer do jeito certo, porque o que você fez por mim não cabe em palavras. Mas hoje, eu só queria que você soubesse que cada passo que eu dou tem um pedaço seu, cada acerto meu tem uma parte da sua força. E eu tô aqui, de pé. Então se eu tô de pé é porque um dia você me segurou, quando eu nem sabia andar. Mãe, obrigado por nunca desistir de mim, nem quando eu mesmo quase desisti. E se a vida me permitir, eu ainda vou tentar retribuir, nem que seja um pouco de tudo que você foi por mim. Ela cuidou de todo mundo, mas esqueceu de cuidar dela mesma. E o pior, ninguém notou. Porque ela era tão boa em ser forte por todos, que se tornou invisível para si e para o mundo. A exaustão virou rotina, a tristeza, um segredo bem guardado. Ela doava sem medida, sem hesitar, sem pedir nada em troca. Era a heroína silenciosa, a força invisível da casa. Ninguém viu o quanto ela estava se perdendo aos poucos, porque ela sempre foi boa em parecer forte. Ela sorria, enquanto por dentro só queria um pouco de silêncio, de cuidado, de alguém que perguntasse, e você, tá bem de verdade? Então agora é hora de resgatar essa mulher. De dizer não quando o sim esgota. De se permitir sentir, de se permitir falhar, de se permitir ser cuidada. É hora de olhar para dentro, de ouvir o próprio coração,
de se dar o amor que você tanto generosamente distribuiu. Porque no final das contas, para cuidar de todo mundo, você precisa, antes de tudo, cuidar de si mesmo. Você é importante. Você merece. Comece por você. As pessoas me perguntam por que eu falo que tudo foi Deus? Mas é claro que foi. Não existe nenhuma chance de eu ter chegado onde eu estou hoje sem Ele. Quando eu olho para trás, eu vejo tudo que eu vivi. Todas as quedas, todas as portas fechadas, todas as lágrimas que ninguém viu. E eu tenho certeza de que eu não cheguei até aqui sozinho. Foi Deus. Houve noites em que eu dormi preocupado e acordei com respostas que eu nem sabia de onde tinham vindo. Foi Deus. Quando minhas forças acabaram, as dele começaram. Porque quando eu não enxergava a saída, ele já estava preparando um caminho. Porque quando todos diziam, não vai dar certo, ele já tinha escrito uma história diferente. Então, se você me ouvir dizendo que tudo foi Deus, não é exagero. É gratidão. É reconhecer que eu não teria conseguido sozinho. E até quando eu tiver vida, eu vou continuar dizendo, foi Deus quando ninguém acreditou. Foi Deus em tudo. Quando eu pensei em parar, foi Deus quando eu recomecei, foi Deus quando eu venci. E se hoje eu estou aqui mais forte, mais maduro e mais grato do que nunca, eu não tenho dúvidas de que quem merece toda honra é Deus. Minhas histórias têm marca das minhas escolhas, mas as digitais de Deus estão em cada capítulo. Se precisar levar um médico, é a mãe que leva. Se machucou, é a mãe que cuida. Se começou o choro sem fim, é a mãe que lute. Se alguém tiver que abrir mão de alguma coisa, sempre será ela. No final, ela é a mãe. E a mãe sempre se vira. Mas vale ressaltar, antes de ser mãe, ela é mulher. Cheia de defeitos, ansiedades, medos. Ela é humana e é a melhor mãe que poderia ser. Maternidade cansa. Não é só mil maravilha, não é só foto bonita. Tem dia que a olheira funda, cabelo preso de qualquer jeito. Não é só purpurina caindo. Quando a mãe diz que está cansada, na verdade ela está deixando nas entrelinhas que sente falta de um tempo para ela. Não é fácil ter a responsabilidade de cuidar, de educar uma criança na maior parte do tempo sozinha. E piora, porque ninguém tem empatia. E soltam frases péssimas do tipo, coitadinha, fez filho? Agora aguenta. Tem muita gente que não está pronto para ser colo que acolhe, que não está disposto a apoiar uma mãe. Se uma mãe desabafar, por favor, escute com empatia. Pelo amor de uma mãe que aguenta tudo, e na maioria das vezes, sozinha. E talvez tudo que ela precisava era alguém que simplesmente dissesse, pode falar, eu tô aqui para te ouvir. Sempre chamam a mãe. Se a criança cai, é mãe. Se sente dor, mãe. Se tem medo à noite, é a mãe que chama. Se o mundo desaba, é no colo da mãe que ele tenta se reconstruir. Sempre chamam a mãe. Festa da escola, reunião, se tiver febre, se precisar de remédio. Mas quase ninguém pergunta. Quem a mãe chama quando ela cansa? Quem abraça a mãe quando ela segura tudo sozinha? Quem ouve o silêncio dela depois de um dia inteiro sendo forte? Quem percebe que por trás de tá tudo bem, tem um coração exausto, mas que continua batendo firme por amor. A mãe é abrigo, mas também sente frio. A mãe é força, mas também desaba, só que em silêncio. Porque ela aprendeu a ser tudo, mesmo quando não tem nada. E ainda assim, no meio do caos, do cansaço, das dúvidas, ela continua tentando, continua amando, continua sendo o mundo inteiro para quem só sabe chamar por ela. Mas hoje eu te digo, você também merece ser cuidada, ser colo, você também merece descanso, porque antes de ser tudo para alguém, você é uma mulher. E isso nunca pode ser esquecido. Ter uma mãe que ainda cuida de você, mesmo quando você já é adulto, é uma bênção. Te amo, mãe. Tem algo que nunca muda. O jeito que mãe continua enxergando a gente. Você pode ter 18, 30 ou 50 anos, para ela sempre vai existir aquela preocupação silenciosa. Você chegou bem, já comeu, tá dormindo direito, se cuida. E a verdade é que o mundo pode ser duro com a gente. Mas saber que existe o colo que continua sendo abrigo, mesmo depois de adulto, muda tudo. Tem gente que já perdeu isso e daria qualquer coisa por mais uma ligação da mãe, perguntando se almoçou. Mais um conselho repetido. Mais um abraço demorado na cozinha de casa.
Por isso, se sua mãe ainda tá aqui, valorize. Mãe é porto seguro mesmo quando o mundo inteiro parece caos. É força quando a gente pensa em desistir. É oração quando ninguém mais vê a nossa dor. Te amo, mãe. Por cada cuidado invisível, por cada oração silenciosa, por nunca desistir de mim nem nos meus piores dias. Se hoje eu consigo continuar, grande parte da minha força começou no teu amor. Não tem ninguém que torce mais por você do que sua mãe. Quando todo mundo duvida, quando os planos dão errado, quando a vida pesa, é ela que continua dizendo, vai dar certo. E não é da boca pra fora não, é com o coração inteiro. Porque mãe não vê só o que você é hoje. Ela enxerga tudo o que você ainda pode se tornar. Ela comemora suas pequenas vitórias como se fossem gigantes. E sofre suas dores como se fosse dela. Às vezes, ela nem entende seus sonhos direito, mas mesmo assim apoia. E se precisar, ela volta atrás, te segura, te levanta, te empurra pra vida de novo. Tem gente que vai te aplaudir na frente e duvidar de você por trás, mas mãe é o contrário. Ela pode até te corrigir, te chamar a atenção, te puxar pra realidade, mas por dentro ela tá ali, rezando, pedindo, torcendo por você. E tem mais, se você ganhar um mundo, ela vai ser a primeira a se orgulhar, mas se você perder tudo, ela ainda vai estar lá do mesmo jeito do seu lado. Porque o amor de mãe não depende de vitória, não depende de acerto, não depende de nada. É constante, é firme, é pra sempre. Então valorize, porque ter alguém que acredita em você desse jeito não é comum, é privilégio. No meio de tanta gente no mundo, ter uma mãe que nunca desiste de você é ter tudo. Todas as noites dormimos sem a garantia de acordar amanhã. E ainda assim colocamos o despertador. Isso é fé. Porque a fé aparece na mãe que prepara a lancheira do filho pro dia seguinte, no trabalhador que organiza suas coisas para mais um dia de batalha, no estudante que deixa o material pronto para aula, no casal que faz planos pro futuro, no coração que continua acreditando que dias melhores virão. Tudo isso é fé. É acreditar no que ainda não aconteceu. É confiar no que ainda não pode ser visto. Vivemos em um mundo que tenta nos convencer de que precisamos controlar tudo. Mas a verdade é que nunca controlamos quase nada. Porque fé não é apenas acreditar quando tudo tá bem. Fé é continuar planejando mesmo sem garantias. É continuar sonhando mesmo sem certeza. É continuar acreditando mesmo sem enxergar. Todos os dias o mundo nos dá motivo para ter medo. Notícias ruins, perdas inesperadas, decepções, mudanças, incertezas. Mas se você colocou o despertador para amanhã, você já está demonstrando uma fé que talvez nem tenha percebido. Você está dizendo ao universo que acredita em um novo dia. Está dizendo ao seu coração que ainda existe páginas para serem escritas. E enquanto houver fé, haverá esperança. Enquanto houver esperança, haverá recomeços. Mãe, de você herdei mais do que o sobrenome. Herdei a fé, a coragem e a maneira de continuar. Tudo que um dia eu conquistar terá um pedaço seu. Mãe, tudo que eu sou carrega um pedaço de você. No meu jeito de lutar tem você, na minha fé em dias melhores tem você, na maneira que eu levanto depois das quedas também tem você. Cada vitória minha vai carregar suas orações. Cada porta aberta vai carregar suas lágrimas silenciosas. Cada passo que eu der na vida vai ter a marca da mulher que nunca soltou a minha mão. Mãe, talvez eu nunca consiga te devolver tudo, mas eu espero que a vida ainda te abrace da forma mais bonita que você merece. Que Deus recompense cada lágrima que ninguém viu, cada oração feita em silêncio, cada batalha enfrentada escondendo a dor só para me ver sorrir. Porque no final, o meu maior orgulho nunca será aquilo que eu tenho. Sempre será ter vindo de você e ter você como minha mãe. Eu te amo. Marília Mendonça nunca errou quando disse: minha mão já não tá mais na sua. A gente anda pela rua separados. Nem parecemos namorados. A aliança virou enfeite do dedo. Nossa cama agora é só pra dormir mesmo. E no carro, parece que eu tô levando um simples passageiro. Tem amor que não acaba com gritaria, com traição, com ponto final marcado no calendário. Tem amor que vai morrendo devagar, na surdina, no silêncio que virou rotina. É o jantar em frente à TV, em vez de conversa olho no olho. É descobrir que o maior estranho da sua vida dorme do seu lado todos os dias. Ninguém avisa que existe um tipo de solidão que só se sente acompanhado. Que dá pra estar dirigindo no mesmo carro, dormindo na mesma cama e ter o mesmo sobrenome e ainda assim se sentir completamente só. E o pior não é o fim. O pior é viver dentro de um quase nada por anos, com medo de admitir que aquilo já não é amor, é hábito. Meus pais nunca
nunca tiveram muitas oportunidades na vida. Mas todas as vezes que eu tive, eles sempre disseram, vai que eu dou um jeito. E esse dar um jeito nunca foi simples. Era conta apertada no fim do mês, era abrir mão de coisa que eles queriam para que eu pudesse tentar o que eu queria. Era preocupação escondida atrás de um sorriso, porque na verdade eles não tinham garantia de nada, mas tinham uma certeza. Eu não podia perder a chance que eles nunca tiveram. E aí que você entende o que é amor de verdade. Não é sobre ter tudo para oferecer, é sobre não deixar faltar o essencial, o incentivo. Meus pais não me deram um caminho fácil, mas me deram algo muito maior, a permissão de tentar. Enquanto muita gente cresce ouvindo um não vai dar, eu cresci ouvindo um vai, a gente vê depois. E talvez seja isso que muda o destino de alguém. Ter pais que mesmo sem oportunidade, decidem não cortar suas asas. Pais que não tiveram escolha, mas fazem questão de te dar a sua. E quando você carrega isso, você não anda sozinho. A mulher, ela termina primeiro na cabeça. Ela estipula o prazo máximo sem nem te avisar. Se ele não mudar até tal dia, se isso continuar assim, se eu continuar me sentindo sozinha, estando acompanhada, ela estipula o limite, o último fio de esperança. E quando você achava que estava tudo normal, ela já estava fazendo as contas emocionais. E você nem sabe. Porque ela ainda está ali, ela ainda responde, ela ainda tenta, ela ainda dá sinais, mas por dentro ela já começou a se despedir. E o mais perigoso é que quando a mulher para de reclamar, não é paz, é decisão. Porque a mulher que ainda fala, ainda briga, ainda insiste, ainda quer, mas quando ela silencia, ela já cansou de lutar sozinha. E aí chega o dia, um grande dia. O dia que você acha que é só mais um, mas para ela é o último. Ela olha para tudo, respira fundo e vai, sem escândalo, sem aviso, sem volta. Quando a mulher decide ir embora, não é impulso, é o fim de um prazo que você nem sabia que existia. Quando ela vai, não tem eu te amo no mundo que faça essa mulher voltar atrás. Se o leite acabar, a mãe que vai atrás e compra. É a mãe que dá um jeito. Se machucou, é ela que vai dar apoio. Sujou, ela limpa. Se ficar doente, é ela que cuida. E no meio de tudo isso, ela ainda carrega o medo silencioso, ou de não estar sendo suficiente. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você não só é suficiente, você é o motivo de muita coisa ainda estar de pé. Porque quando tudo falha, é você que segura. Quando ninguém mais sabe o que fazer, é você que encontra o caminho. E quase nunca agradecem na hora. Quase nunca reconhecem como deveriam. Mas um dia todo mundo entende. Entende que por trás de cada coisa simples, tinha uma mulher fazendo o impossível parecer rotina. Parece que Deus pega uma cápsula exclusiva do amor dele e coloca dentro do coração das mães. Amor de mãe é o amor que chega mais próximo do amor de Deus. Porque se tem alguém que transforma falta em cuidado e dor em amor, chama-se mãe. Minha parte favorita da ressurreição foi o lençol dobrado que mostrava que não houve pressa, mas ordem. E isso mexe comigo, porque quem vence a morte não age em desespero. O túmulo estava vazio, mas tudo ali ainda carregava mensagem. E a mensagem era também: está tudo sob controle. A morte foi derrotada com paz. O impossível aconteceu sem desespero. O maior milagre da eternidade aconteceu em perfeita ordem. Tem dias que a nossa vida parece tudo bagunçado. Tem dias em que a oração parece atrasada, tem dias em que o silêncio de Deus assusta, mas o lençol dobrado me lembra uma coisa: se Deus ainda está agindo, Ele não age em pânico. Se Jesus entrou na sua história, Ele não perdeu o controle. Porque Deus nunca foi especialista em pressa, Ele é especialista em propósito. E isso me faz acreditar que o mesmo Deus que deixou o lençol dobrado, também sabe exatamente como colocar em ordem cada parte quebrada da nossa vida. Onde Jesus passa, acredite, até o impossível se organiza. Quando você se relaciona com uma mulher independente, bonita, cobiçada, você não disputa com ninguém, porque ela te escolheu. A única pessoa que pode perder ela é você, para você mesmo. Enquanto muitos acham que precisam competir com os outros homens, a realidade é outra. A única pessoa que pode te fazer perder uma mulher assim é você mesmo.
É a tua falta de cuidado, é o teu ego descontrolado, é a tua ausência enquanto ela mais precisa, é o teu descaso com algo que você deveria valorizar. Mulher independente não aceita migalha. Mulher segura não implora atenção. Mulher que se conhece não força a permanência. Ela observa, ela sente, ela percebe quando deixa de ser prioridade e quando percebe, ela não briga, não faz escândalo, não disputa, ela se afasta, em silêncio. Mulher assim não se perde para outro homem. Se perde para maturidade, para falta de visão, para quem não entende disso. E quem não entende isso a tempo, vai tarde demais. Perde alguém incrível. Por fora, a mulher que muitos julgam. Por dentro, a guerreira que poucos conhecem. Existe uma menina que aprendeu cedo demais que ser forte não era escolha, era sobrevivência. Mas sem dúvidas, a menininha que ela era alguns anos atrás tem orgulho do mulherão que ela se tornou. Por dentro, mora a mulher que caiu em silêncio, que levantou sem plateia, que se quebrou em 1000 pedaços e mesmo assim encontrou força para continuar inteira. Ela não é fria. Ela só cansou de se queimar tentando aquecer quem nunca ficou. Ela só decidiu finalmente se respeitar. E a verdade é uma só. Quem vê de fora, julga. Quem vê de dentro, admira. Por isso, antes de falar dela, antes de apontar o dedo, lembra. Por trás da mulher que você julga, existe uma guerreira que sobreviveu a batalhas que você nem suportaria ouvir. Dia dos Namorados não é sobre flores caras, presentes perfeitos ou fotos bonitas nas redes sociais. É sobre encontrar alguém que te abrace nos dias em que você não consegue explicar o que está sentindo. É sobre aquela pessoa que viu suas fases mais difíceis, seus medos, suas inseguranças e mesmo assim decidiu ficar. Muita gente procura alguém para viver os melhores momentos. Mas os relacionamentos que sobrevivem ao tempo são construídos por pessoas que aprenderam a atravessar juntas os piores. É fácil dizer eu te amo quando tudo tá perfeito. Difícil é continuar dizendo eu tô aqui quando o outro tá quebrado por dentro. E talvez seja isso que torna o amor tão raro hoje em dia. Em um mundo onde as pessoas desistem por qualquer coisa, encontrar alguém que lute por você vale mais do que qualquer declaração. E isso, meu amigo, e isso, minha amiga, é uma das coisas mais bonitas que alguém pode viver nessa vida. Feliz Dia dos Namorados, para quem encontrou um amor de verdade. E para quem ainda não encontrou, que jamais aceite menos do que você merece. O seu coração merece se sentir em casa. Ninguém fala sobre o quanto é difícil saber que tá chegando o Dia das Mães e você tá a quilômetros de distância da sua. A saudade da mãe não é uma saudade comum. Ela aparece no cheiro da comida que você não sente mais, no conselho que você precisava ouvir hoje, no abraço que resolveria tudo, mas não tá ali presente. E tem dias que pesa saber que o colo que sempre foi abrigo agora tá longe. Pesa saber que mesmo crescendo tem uma parte da gente que ainda é criança e só quer a mãe por perto. Mas esse amor de mãe, ele atravessa a cidade, estado ou país. Ele chega em forma de ligação, de áudio, de se cuida. Eu tô com saudade, eu te amo. E talvez você não possa abraçar a sua mãe nesse Dia das Mães. Mas você pode sentir, pode lembrar, pode agradecer. Porque tem uma mãe, mesmo de longe. E tem um pedaço de casa dentro do peito. E no fundo, é isso que mantém a gente de pé. A certeza que, independente da distância, o amor dela sempre encontra um jeito de chegar até você. Minha mãe gritou tão alto minhas qualidades que eu não conseguia ouvir quem sussurrava meus defeitos. Quando eu dizia eu não consigo, ela dizia mais alto, consegue sim. Quando eu me sentia pequeno, ela me lembrava quase como um anúncio para o universo. Meu filho é gigante. Ela não negava minhas falhas, mas escolhia não deixar que elas definissem quem eu era. Ela enxergava em mim o que eu ainda estava aprendendo a ser. E repetia isso tantas vezes que virou verdade dentro de mim. Minha mãe me ensinou sem saber que a voz que a gente mais escuta é a que mais se repete por sorte. A voz dela sempre foi a mais forte. Quem cresce sendo lembrado do próprio valor não se perde fácil no barulho do mundo.
Parece que Deus pega uma cápsula exclusiva e coloca dentro do coração das mães, de amor. E no final das contas, o que a mãe diz com amor ecoa para sempre dentro da gente. Jorge Mateus nunca errou quando disse: tudo que de um grande amor se espera é que tenha fogo, que domine o pensamento e traga sentido novo, que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo e traga a melhor sensação, que preencha a vida vazia, mande embora a agonia e que traga paz no coração. Porque o amor de verdade nunca foi sobre ter alguém do seu lado apenas para preencher uma foto, uma cama, um domingo à tarde. É sobre encontrar alguém que faça a vida voltar a ter cor. É a paz de saber que aconteça o que acontecer lá fora, existe um lugar onde você sempre será bem-vindo. A música fala de fogo, mas não é o fogo que destrói, é o fogo que aquece, que reacende sonhos que você tinha desistido, que devolve a vontade de fazer planos, que faz você acreditar de novo depois de jurar que nunca mais acreditaria. Porque quando o amor é de verdade, e não apenas entra na sua vida, ele muda a forma como você enxerga a própria vida. E depois disso você entende que o maior presente que alguém pode receber não é simplesmente ser amado, é encontrar um amor que faça o coração finalmente se sentir em casa. Deus, cuida da minha mãe. Ela é a razão da minha vida. Quando tudo desmoronava, ela dizia: Deus está com você. E ao ver a fé dela, eu aprendi a construir a minha. Minha mãe é o que eu tenho de mais precioso. Me protege em cada passo, acalma cada preocupação. Fortalece ela, meu Deus. Que nenhum mal chegue perto, que a tristeza passe longe e que os dias dela sejam repletos de paz e alegria. Mãe, você é o farol que ilumina a minha estrada. Cuida dela por mim, Senhor. Só o Senhor pode cuidar dela como ela cuidou de mim a vida inteira. Entre todos os caminhos que eu poderia ter escolhido, o melhor deles foi ter você como guia, como abrigo, como amor. Se hoje eu sigo firme, é porque um dia você me segurou, quando eu nem sabia me sustentar. Sem você, mãe, eu não sei onde eu estaria, nem sei qual caminho teria seguido. Mas com você, eu aprendi a caminhar com fé e enfrentar de cabeça erguida os dias difíceis. Você é, e sempre será, a razão da minha vida. A pessoa mais cansada da família é a mãe. Ela acorda já pensando em todo mundo e vai dormir sentindo que não fez o suficiente, mesmo tendo feito tudo. Mas ela acorda pensando no café, na roupa, na casa, no remédio, na escola, na comida, na conta, no que está faltando, no que precisa resolver, no que ninguém viu, mas ela viu. Enquanto todo mundo vive o dia, ela administra o caos. Ela deita e, em vez de descanso, vem a culpa. Será que eu devia ter sido mais paciente? Será que eu falei do jeito errado? Será que faltou alguma coisa? Será que fui bom bastante hoje? A mãe pode mover o mundo inteiro durante o dia e ainda assim dormir sentindo que ficou devendo. Talvez você esteja cansada porque fez demais. Talvez você esteja esgotada porque passou o dia inteiro sendo força, cuidado, abrigo e amor para todo mundo ao seu redor. E no fim, a pessoa mais cansada da família não é a que mais fala, é a que mais carrega. E quase sempre essa pessoa tem o nome mais bonito do mundo: mãe. Sabe quando a mulher cansa? Quando ela fala, insiste e não é vista. Você não escuta, não muda. É aí que ela cansa. Chega um momento em que o silêncio começa a substituir as palavras. Quando a mulher para de reclamar, não é porque resolveu, é porque desistiu. E quando ela cansa de verdade, não tem grito, não tem discussão, não tem aviso. Ela só vai embora por dentro, antes de ir embora por fora. E quando você perceber, é aquela mulher que fazia de tudo, já não sente mais nada. E o pior, não foi falta de aviso, foi falta de escuta. Valorize enquanto ela ainda fala. Porque quando ela aprender a ficar em silêncio, você já não vai mais fazer parte da história dela. E quando ela se escolhe, não tem volta. Porque quem aprende a se amar, não aceita mais brigar. Você perde no silêncio aquilo que ignorou no barulho. E aí não adianta correr atrás, que o coração dela já foi embora faz tempo. Quem criou a frase "ninguém vai vir te salvar" não conhecia minha mãe.
Porque teve dias que eu tava desmoronando por dentro e foi ela quem percebeu antes mesmo de eu dizer uma palavra. Teve noites em que eu achei que não ia conseguir continuar e bastou ouvir a voz dela para eu encontrar força de novo. Ela sente o peso no olhar do filho, percebe o silêncio diferente, descobre a dor escondida atrás de um tá tudo bem. Porque mãe salva com abraço, com oração, com conselho, com bronca, com presença. Às vezes ela salva até sem perceber. Salva quando acredita na gente no momento em que nem nós acreditamos mais. Quando segura a casa inteira nas costas e ainda encontra forças para perguntar se você comeu. Então, se sua mãe ainda está aqui, abraça ela mais vezes. Demonstra amor enquanto há tempo. Porque o colo de mãe é um dos poucos lugares do mundo onde a gente ainda se sente criança, independente da idade. E no fim, quem criou a frase "não, ninguém vai vir te salvar", realmente não conhecia minha mãe. Porque se hoje eu sobrevivi aos dias difíceis, foi porque existiu uma mulher chamada mãe, segurando minha mão o tempo inteiro. Mas você não vai fazer nada. Vou nada. Todo mundo colhe o que planta e ninguém que me fez mal tem uma vida que eu admire. Pode demorar, pode parecer que não. Pode até dar a impressão que quem me feriu tá bem, tá sorrindo, tá vivendo. Seguindo em frente como se nada tivesse acontecido. Mas tem gente que posa de feliz, mas não dorme. Tem gente que sorri pra foto, mas não suporta a própria consciência. Tem gente que vive cercado de gente, mas vive sozinho por dentro. E eu olhando tudo isso entendi que a maior resposta não precisava ser um escândalo. Precisava ser a minha ausência. Quem me fez mal não destruiu a minha vida. Só revelou o tipo de vida que já carregava dentro de si. E eu sigo. Sem vingança, sem plateia, sem escândalo. Só com a certeza de que Deus, o tempo e a vida sabem devolver o que cada um oferece ao outro. Porque eu aprendi que quem planta dor nos outros pode até sorrir por um tempo, mas nunca colhe uma vida bonita de verdade. Já conviveu com aquela pessoa que erra, mas faz parecer que quem errou foi você? No final da conversa, é você que sai se sentindo culpado. Você pede desculpa por reações que nasceram das feridas que ela causou. Você começa a duvidar da própria memória, da própria razão, do próprio coração. E sem perceber vai ficando cansado. Não pelo erro em si, mas pelo peso de sempre carregar uma culpa que nunca foi sua. Ela levanta a voz, distorce a situação, muda os fatos e no fim você fica em silêncio, só para evitar mais confusão. Só que o silêncio demais também machuca. E o pior é que pessoas assim quase nunca assumem a responsabilidade. Elas machucam e depois agem como vítimas, ferem e depois dizem que você exagerou. Por isso, para de carregar sozinho os pesos dos erros que não foram seus. Para de se culpar por sentir dor. Para de pedir desculpas por ter um coração bom. Quem te ama de verdade pode até errar, mas nunca vai fazer você se sentir pequeno só para admitir que falhou. Eu já dei roupa de marca, de presente para pessoas, enquanto eu mesmo nunca tinha comprado uma roupa de marca para mim. Eu sempre achava que o outro merecia primeiro. Eu via uma coisa bonita e pensava, vai ficar perfeito naquela pessoa. Mas quando era pra mim, eu dizia, depois eu compro. Agora não precisa. Eu me viro. E sem perceber, eu transformei o depois no meu endereço. Você fez questão de realizar sonhos que nem eram seus, enquanto os seus continuavam esperando. E dói perceber isso, porque você entende que não foi falta de capacidade, foi falta de prioridade. Você sempre colocou o seu nome por último na lista. E sabe o que é mais triste? Quem recebeu tudo isso, talvez nem se lembre do esforço que você fez. E aí? Tudo que você faz pelos outros, você faz por você também? Você se presenteia, você se elogia, você investe em você? Você tira um tempo para cuidar da sua saúde, da sua mente, dos seus sonhos? Ou você continua acreditando que só merece o que sobra? Deus é tão grande que se alguém roubar algo de você, Ele devolve em dobro. É por isso que muitas vezes aquilo que parecia um prejuízo era apenas um livramento disfarçado. Sabe o que é mais bonito? Deus, Ele não depende daquilo que alguém tirou de você para continuar te abençoando. Se uma pessoa te fechou uma porta, Deus constrói outra. Se alguém tentou atrasar os seus passos,
Deus muda a direção e faz você chegar do mesmo jeito. Deus tem o hábito de transformar lágrimas em testemunhos. Ele é especialista em fazer nascer jardins onde todo mundo só conseguia enxergar a terra seca. Então, se hoje alguém levou algo de você, não permita que leve também a sua fé. Continue caminhando, continue acreditando, continue fazendo bem, porque aquilo que Deus preparou para a sua vida não pode ser impedido por mãos humanas. E quando chegar o tempo certo, você vai entender que Deus não estava apenas devolvendo o que foi tirado. Ele estava mostrando que nenhuma perda é maior do que o poder dele de restaurar. Fernando Machado escreveu: me diga em quantos pedaços você foi partida. Quero saber quantas versões suas eu terei para amar. E foi aí que eu entendi. Amar alguém não é encontrar uma pessoa inteira, é ter coragem de abraçar tudo aquilo que a vida quebrou nela. Porque ninguém chega inteiro, ninguém chega ileso. Tem gente que foi quebrado pelo abandono, outros pela decepção, alguns pela falta de amor e muitos por terem amado demais quem não soube cuidar. E mesmo assim continuam sorrindo, tentando, acreditando, mesmo carregando cicatrizes que ninguém vê. Então quando eu te pergunto em quantos pedaços você foi partida, é porque eu sei que cada pedaço seu tem uma história e cada uma delas merece ser amada do jeito que é. Eu vou amar a sua versão forte, mas também vou ficar quando vier a versão cansada. Vou amar seu sorriso leve, mas também não vou fugir quando suas lágrimas aparecerem. Porque amor de verdade não escolhe só as partes bonitas. Amor de verdade é aquele que diz: pode vir ter um em pedaços, eu fico. E talvez o mais bonito não seja te reconstruir, mas te fazer perceber que você nunca deixou de ser incrível, nem mesmo quando achou que estava quebrada. Cuidado para não se acostumar a ver só o que falta. A casa simples vira insuficiente, a família vira rotina, a paz vira tédio, e aí mora o perigo. Porque não é que sua vida esteja vazia, é que você se acostumou a chamar de nada tudo aquilo que já foi resposta de oração. Olha ao teu redor de novo, com calma, com verdade. Você tem histórias que sobreviveram a dias difíceis. Você tem pequenas vitórias escondidas na correria que você nem celebra mais. E talvez o problema não seja a falta de coisas grandes, mas a falta de atenção nas coisas pequenas. Porque é nelas que a vida acontece. Nem tudo que ainda não chegou anula tudo que já chegou. Aprende a honrar o que você tem agora, porque a gratidão não diminui seus sonhos. Cuidado, porque quem se acostuma a ver só o que falta, corre o risco de nunca perceber o quanto já tem. E nunca se esqueça, o que hoje é comum, amanhã pode virar saudade. O que hoje você não valoriza, amanhã pode não estar mais aí. Então muda agora, antes que você precise perder para finalmente entender o valor do que sempre esteve nas suas mãos.